Queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Estamos vendo agora, nesse capítulo, os conceitos e as práticas relacionadas à modelagem multidimensional ou modelagem dimensional. Então, nós vimos na aula passada, nosso último encontro, uma pegada mais teórica do que significa, como se faz essa modelagem, quais os benefícios, como analisar os fatos, como definir algumas dimensões, enfim. Tivemos uma aula aí até um pouco mais extensa, mas uma aula bem conceitual a respeito da modelagem dimensional e as suas diferenças para a modelagem convencional, né? Basicamente o OLTP, que é o transacional, e o OLAP, que é o analítico. Dentre tantos materiais que estão disponíveis aí para gente, né, naquele primeiro eu selecionei para a gente discutir um pouco os conceitos, trabalhar um pouco a parte conceitual e como elaborar esses modelos, para vocês entenderem bem essas diferenças e trilharem pelo caminho certo. Agora, nesse segundo encontro, eu vou trabalhar com um material um pouco mais prático, mostrando algumas operações a nível de business intelligence, operações bem simples, mas que vão iluminar a mente e abrir os caminhos em busca da parte analítica de dados, que é o que nós queremos, obviamente, com toda essa parte de apoio à decisão e do BI, ok? Então, na aula passada, um material mais denso, um material mais teórico, mais conceitual, e agora para as operações práticas. Vamos lá? Bem, falamos das tabelas fato, das tabelas dimensões, das medidas, né? Apesar de ter isso aqui como uma breve introdução, lembrando que os fatos, eles traduzem um evento, uma transação do negócio, um objeto, um fato a ser observado. As dimensões, elas participam muito como a dimensão, o lado, a visão que se quer da informação, e a medida são os atributos numéricos, em sua maioria, que representam os valores que vão ser computados, né, estatisticamente ou computacionalmente, eles vão ser condensados, vão ser agrupados para retornar os valores para nós. Então, esses são os conceitos básicos. Na nossa aula anterior, discutimos um pouco mais esses conceitos. Em caso de dúvidas, podem voltar lá ou nos chamem pelos canais de comunicação que nós temos aí totalmente abertos para vocês, ok? Algumas operações básicas. Bem, agora nós estaremos aqui na seguinte condição. Uma vez que nós já definimos o fato de negócio, uma vez que nós já fizemos a modelagem e já definimos as nossas tabelas de dimensão, quais seriam algumas operações para nós fazermos em termos do Data Warehouse? Por que ele se difere dos outros tipos de sistema e o que ele traz de novo nessa parte analítica, nessa parte de análise de dados? Então, aqui é que está a riqueza da aula de hoje, que vai mostrar na prática alguns exemplos para nós, ok? Bem, a função de slice. Slice, na verdade, é um corte. É um corte que nós fazemos. Olha só, voltando ainda à metáfora do cubo. Então, nós cortamos o cubo com a mesma perspectiva de visualização dos dados. Na verdade, nós tiramos uma parte do cubo. Nós temos aquela visão com uma parte dos dados. Então, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente entender bem. Produção aqui de celulares e pagers na região sul. Não sei se todos se lembram, os pagers foram os antecessores dos nossos smartphones. Os pagers, eles eram aparelhos que, na verdade, eles serviam para recebermos mensagens. Então você andava com aquele aparelhinho, era um aparelhinho quadradinho, o pessoal colocava no cinto, eu me lembro muito bem, né? Já não sou tão novinho assim.
e você recebia uma mensagem, ligar para o fulano, ligar para o ciclano. Então você ligava para uma pessoa, passava a mensagem para ela, ditava a mensagem pelo telefone e ela mandava um comunicado. E aquela pessoa recebia aquele comunicado mesmo não estando com um telefone fixo. Já era o início de toda essa mobilização, de toda essa mobilidade que nós temos hoje em dia. Bem, mas isso não interessa. Era um aparelho, né, que foi utilizado durante um certo tempo para comunicação de dados. Isso é que é importante para a gente. Era um aparelho eletrônico, poderia ser um outro qualquer. Então nós temos aqui celulares e pagers. Olha só, por região, estão vendo como é que é importante essa concentração dos dados? Então eu tenho a região sul, além da região sul, né, eu tenho ela dividida aqui, olha, em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, no mês de janeiro, eu tive 30 aparelhos, né, de celular e pages no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina. Qual foi o meu total de vendas? 58. Aqui não está bem na unidade, pode ser em milhares, né? Em dezenas de milhares, em milhares de unidades, mas isso não importa agora. O importante é como a informação, aqui que está o pulo do gato, o importante é como a informação ela está apresentada para a gente. Olha só, é um formato de tabela e é uma informação condensada. Então, nós temos aqui 58 distribuídos dessa maneira. Aqui eu tenho 56 já em fevereiro, olha só. E em março eu tenho 54. Então, ok. Analisando essa tabela, ela não significa muita coisa para nós. Agora, se eu pegar essas vendas e colocar um gráfico, eu estou extrapolando um pouquinho o exemplo, mas para dar melhor para vocês essa noção analítica, que é o que nós queremos aqui com toda certeza para a nossa disciplina. Então, se eu tinha aqui, fazendo as continhas, olha, 58, depois eu fui para 56 e fui para 54, eu estou com uma tendência de queda nas minhas vendas. E aí que está a estratégia desse tipo de sistema. Aí que está a beleza e principalmente a utilidade desse tipo de sistemas. Olha, apesar de ter uma setinha para baixo aqui, quer dizer outra coisa, mas eu aproveito ela para colocar uma tendência de queda nas vendas. Opa, então as vendas elas estão decrescendo. Eu preciso dar um jeito, eu preciso ter uma ação gerencial para eu voltar essas vendas aqui para os níveis em que eu preciso. Parece simples, parece muito trivial, mas na verdade não é. Muitas empresas não têm esses dados totalmente consolidados e validados para sua tomada de decisão, ok? Bom, deixando então um pouquinho da parte analítica, se eu inverter essas informações, olha só, eu fiz um corte nisso aqui, vendo? Eu fiz um corte. Por que essa operação chama slice? Por que eu estou fazendo esse corte? Eu estou tirando os pages da jogada e estou olhando só os celulares. Então, se eu pegar a mesma visão, mas tirar um pedaço daquele cubo, né, representando metaforicamente aqui, se eu pegar um pedaço daquela informação, se eu pegar somente os celulares, estão aqui as minhas vendas. Olha só, em janeiro eu tenho 41. Em fevereiro, eu tenho 7, 8, 15. Eu tenho 45. Então, de 41 eu já pulei para 45. Em março, 43. Então, eu tenho uma oscilação de vendas aqui diferente da parte de celulares, ok? Bem, então a primeira operação, que é o slice, é uma operação de corte. Eu estou olhando aqui todos os meus produtos dentro de uma determinada linha, pode ser um supermercado, pode ser uma padaria, pode ser uma unidade de venda do produto que vocês quiserem, e estou pegando somente um determinado produto, estou isolando isso aqui, estou fazendo um corte no meu cubo, beleza? Então essa é a primeira operação. Segunda operação, né, que é o DICE aqui, DICE, né, DICE como queiro, a gente muda a perspectiva de visualização dos dados. Olha só, na primeira operação, eu estou mantendo a perspectiva e estou tirando um pedaço, uma parte das informações. Eu estou olhando os dados da mesma forma, eu estou olhando o cubo do mesmo jeito. Na segunda operação, não. Eu estou girando o cubo, então eu estou vendo uma perspectiva
diferente. Como assim? Olha só, o que essa tabela representa? Vendas de celulares e pages no ano de 2004 na região, no estado do Rio Grande do Sul. Tem aqui a cidade de Canoas e a cidade de Porto Alegre. Estou girando o cubo. Então, tem os celulares aqui, olha, algumas marcas, Nokia, Siemens, e os pagers, Gradiente e Ericsson. Olha, bons tempos, né? Grandes marcas, grandes empresas, mas que acabaram não se atualizando no tempo e já se foram. Bem, mas esse é papo para outra aula. O importante é a gente olhar que está separado por tipo de produto e eu estou vendo a visão em um determinado estado. Olha só, mudei a perspectiva. O que mudou aqui agora? O que mudou é que eu estou olhando a perspectiva não mais das cidades, não mais pelas cidades. Eu estou olhando agora a perspectiva por tipo de produto. Então, se eu procurava aqui dentro das cidades, Canoas e Porto Alegre, olha só, total de celulares Nokia no ano de 2004, se eu somar aqui, eu tenho 33, né? Esses mesmo 33, eles estão aqui distribuídos dessa maneira. Os dados ainda são os mesmos, os números são os mesmos. A visão é que muda um pouco, porque ao invés de procurar pela cidade, o que acontece agora? Eu estou procurando por tipo de aparelho, né? Por tipo de produto e dentro por marca, por fabricante. Então, isso é que nós chamamos de girar o cubo. Olha, tem até um desenho de um cubo aqui ameaçando, começando a se mexer. Então, eu estou mudando a perspectiva da informação. E isso é importante para os sistemas de apoio à decisão, porque a gente quer mudar essa perspectiva. Nós queremos que o gestor tenha uma análise completa dos dados e possa mudar a sua visualização de uma forma rápida, de uma forma não transacional e de uma forma que o sistema apresente as informações da maneira mais rápida possível. Viram por que ele precisa de versatilidade no sistema? Viram por que vale colocar, inclusive, desnormalização dentro do modelo? Porque a questão aqui é performance, ele não quer esperar alguns segundos ou tempo de uma transação, ele quer uma mudança rápida. Então, rapidez na visualização é um fato importante para a gente também. Ok? Então, vimos a segunda operação e agora o drill down. O que é o drill down? O drill down, ele caminha do geral para o particular, ou seja, ele vai de um dado de um número consolidado para um número detalhado. Então, vamos olhar o nosso exemplo aqui. Ó. O que eu tenho aqui? De novo, celulares e pages por trimestre na região sul dividido por cidade. Beleza. Agora eu quero mais um detalhe. O que está acontecendo? Ao invés de eu pegar esse número por trimestre, olha só, eu estou abrindo esse trimestre nos 3 primeiros meses. Então, olha só, esse somatório tem que dar esse número aqui. Por quê? Porque aqui eu tinha uma operação, tinha um certo nível de granularidade, tinha um nível de detalhe ali do meu número, e aí eu estou abrindo esse número. Mas como é que foi no primeiro semestre? Ó, 30 mais 26, 56, 78. 56, 76, mais 2, 78. Ó. Então, esse número bate com essa explosão. Os números têm que dar consistência nas operações. Isso é uma coisa muito importante também. Vamos ver, então, Santa Catarina. Olha só, 90. Esse aqui está mais redondo. 28 com 30, 58. 60 mais 30, 90. Então, exatamente esse número é o somatório desses três. Bem, o que interessa para a gente? As operações de drill down, elas caminham de números maiores, mais macro, para um nível de detalhe. E se eu quiser também abrir mais alguma coisa, eu posso abrir, eu posso fazer repetidas operações de drill down. Até quando? Até a granularidade que eu defini no meu projeto do DW. É isso, ok? Da mesma forma que eu tenho o drill down, que eu caminho para o nível de detalhe, que eu vou explodindo e ampliando, eu tenho o roll up,
que é a operação inversa, onde eu caminho do detalhe para o alto nível. E aqui eu tenho um exemplo também semelhante, onde eu tenho aqui Canoas, Porto Alegre, eu tenho aqui um estado, que é o Rio Grande do Sul, mesma coisa, né? Vendas de celular e pagers, no ano de 2004, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui, no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho as cidades, né? Canoas e Porto Alegre. Eu estou fazendo um roll-up, eu estou juntando essas duas cidades e colocando a venda por estado, olha só. Então, esses dois números que representam as cidades, eles têm que bater com esse aqui, 20 mais 13, 33, estão vendo? Então, eu estou fazendo uma operação de diminuir o nível de detalhe, passando para um nível mais macro. Então, eu faço drill down, caminhando para o detalhe, e o roll up, caminhando para o nível mais alto. Aonde que o gestor fica? Essa que é a questão. Ele fica alternando entre esses níveis para a tomada de decisão. Então, ele tanto precisa ter um nível de detalhe, tal qual seja confortável para a tomada de decisão, e ele também tem que ver os números macros. Quanto vendeu hoje? Vendeu tanto, tá? Quanto vendeu naquela loja, naquele lugar, que normalmente é problemático? Campeão de vendas, continuou hoje? Não continua? É isso que faz um gestor. E é isso que um sistema nosso precisa oferecer para ele. Ok? Bem, aqui um exemplo teórico, né, do Star Schema, onde tem uma tabela fato aqui, várias tabelas de dimensão, já falamos nisso, já cansamos de tocar nesse assunto várias vezes. A diferença do Star Schema, que é o estrela, para o Snowflake, também já estressamos isso várias vezes. No Snowflake você tem um nível de normalização das dimensões, beleza? Isso tem vantagens e desvantagens, tratamos isso na aula anterior. E aqui um grande exemplo para a gente fechar esse nosso encontro. A modelagem multidimensional, um fato e por onde começar, né? Eu acho que aqui responde a uma pergunta importante para nós. Por onde eu começo? Comece fazendo as perguntas clássicas das dimensões. O que eu vendo? Que produto? Que tipo de produto? Quando? A dimensão tempo. Onde eu vendi? A dimensão localização geográfica. Quem é o cliente que comprou, né, de mim? E posso acrescentar outras dimensões. Tem vários exemplos no nosso material, inclusive deixando aqui os créditos do material utilizado também. Muito obrigado pelo material, pelos exemplos e pelas informações. Bem, um exemplo para a gente encerrar, um exemplo aqui de uma distribuidora de filmes. Eu tenho aqui vários dados sobre filmes, né? Locadora de filmes. Hoje a gente está nostálgico aqui com os nossos exemplos, né? As locadoras estão praticamente acabando, não existe mais. Hoje em dia são serviços de streaming, mas que seguem mais ou menos o mesmo padrão. A diferença é que o filme não está na mídia física, né? Mas você está comprando, locando de uma certa forma, muda um pouquinho o modelo de negócio, mas tudo bem. Para a gente entender os dados aqui e as necessidades executivas, isso é outro ponto muito importante para vocês, meus alunos. Olhem as perguntas executivas, olhem as perguntas de negócio. Olha, o que um executivo quer? Acompanhar a evolução do público, valor arrecadado em nível de região no país, quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou arrecadando. Estão vendo? Cabeça de gestor, cabeça de tomador de decisão. Quais diretores atraem maior público em que gênero? Evolução dos filmes. Quais periódicos possuem maior público? Vocês acham que essa brincadeira vale só para as locadoras? De jeito nenhum. O Netflix está aí, cheio de informações, cheio de dados, né? O Amazon também, os outros serviços, Globoplay, os serviços de streaming que nós temos hoje em dia, estão aí capturando esses dados e fazendo também as suas análises. Um exemplo hipotético, então, olha só, nós teríamos uma tabela fato aqui, olha, exibição de filmes. E esses filmes teriam as suas dimensões, olha, quando foi feito, qual cidade, atores, diretores, gêneros do filme, salas de cinema, estão vendo? As dimensões de análise. Então, olhem bem, reflitam bem sobre essa tabela de fato, olhem as tabelas de dimensão
e tentem tirar aí algumas. Vejam se esse modelo, por exemplo, responde às perguntas gerenciais, o quanto ele consegue nos ajudar. E um outro exemplo também que nós temos aqui no nosso material é um hotel. Esse hotel tem vários dados aqui dos hóspedes, né? Origem, destino, motivo da viagem, dados do próprio hotel e das acomodações, apartamentos, serviços e as contas, que são as diárias mais os serviços. Algumas necessidades gerenciais. Olha só, isso aqui equivale ouro, porque os dados nós temos nos bancos transacionais. A maneira de converter um transacional para o dimensional, eu já mostrei para vocês. E as ferramentas de análise, né, baseado em dados estatísticos, inferência, inteligência artificial, elas estão aí também para serem estudadas. Isso aqui equivale ouro e que tem muito pouco, as necessidades do negócio. É aqui que a gente precisa também concentrar esforços. Então, o que é importante para o negócio? Isso aqui não está escrito em lugar nenhum, ok? Então, deem atenção para as necessidades de negócio, elas são muito importantes para a gente. Então, preciso visualizar ao longo do mês o faturamento, por tipo de viagem, meio de transporte, quem vem de longe, quem vem de perto, quem chegou de carro, quem vem de avião, são viagens e passagens diferentes, evolução do faturamento, faturamento por serviço, por andar, por agências, por viagens de negócios distribuídos em diárias, enfim. Deem uma olhada depois e tentem pensar com a cabeça gerencial. Isso ajuda muito na hora de elaboração dos trabalhos. E aí nós temos o nosso modelo dimensional, a hospedagem colocada aqui e as nossas dimensões, cliente, serviço, tipo de apartamento, agência, tempo e que informações nós temos aqui. É importante também ver se esse modelo nos ajuda a extrair informações que atendam às necessidades de negócio. Também é extremamente importante para a gente. Ok? Bem, algumas tarefas aqui como tipos de exercício, mas vocês não precisam se preocupar, é um exercício aqui desse material, podem fazer à vontade, mas vocês terão na próxima aula um exercício proposto aí, muito provavelmente ligado ao trabalho final. Ok? É isso, gente. Uma visão mais prática, uma pegada mais prática e aqui exemplos reais de utilização do DW. Bora colocar a mão na massa? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.